Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, conforme combinado, para dar sequência nas palestras, nas lives, com a intenção de passar um autoconhecimento para as pessoas, para elas trabalharem isto, para ir já entendendo os processos que a gente fala aqui, seriam os dez elementos principais que adoecem o ser humano. Seriam os 10 principais, primários, né? Meu nome é Emanuel Antônio de Carvalho, eu sou médico homeopata, né? Falando para quem está entrando pela primeira vez. A gente trabalha com medicina homeopática. Então, hoje a gente vai falar sobre o tratamento com medicina homeopática aplicado na ansiedade. A homeopatia, ela teve o seu fundador chamado Samuel Hahnemann, no século XVIII. Era um médico e que trabalhava com a medicina na época, mas ficava muito insatisfeito e passou a fazer traduções de livros antigos, né? E nessa época ele se deparou com similibus curanto, então seria a cura pelo semelhante. E ele passou a fazer pesquisa, isso no século XVIII. Nessa época, a medicina era diferente da atual, porque atualmente tem um antibiótico, um grande progresso para a medicina. Então, a gente não está aqui comparando a medicina de hoje, não se pode comparar com antigamente. Eram processos mais de sangrias, então ele, insatisfeito, passou a fazer traduções para sobreviver. Como era uma pessoa muito inteligente, falando vários idiomas, uma cultura muito grande, ele desenvolveu o processo da cura pela medicina homeopática. Aqui no Brasil, ele veio em 1840, através do médico que trouxe, né? Benoit Muri, 1840, para a gente ir localizando. Em 1859, teve a fundação do Instituto Hahnemanniano no Brasil, no Rio de Janeiro. Já em 1979, foi fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira. Então, isso há 42 anos. Em 1980, no dia 4 de julho, foi reconhecida como especialidade médica. Então, temos aí mais de 40 anos que a homeopatia foi conceituada como especialidade médica, seria uma pediatria, uma neurologia, gastroenterologia e assim por diante. Então, eu tive a minha participação a nível de associação em Belo Horizonte. Então, eu fui membro do Instituto Mineiro de Homeopatia, coordenava curso lá no Instituto Mineiro de Homeopatia. E também coordenei cursos na Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, onde participei também de várias diretorias. E o trabalho maior meu, através da divulgação da medicina homeopática, foi na Associação Médica Homeopática de Minas Gerais. Eu não era, nessa época, da diretoria, mas nós colocamos lá, eu fui pioneiro na realização, no curso de especialização em homeopatia, na medicina veterinária e na odontologia. E, dando sequência, já tinha sido dando continuidade também à especialização para médicos e para farmacêuticos. A homeopatia, ela se baseia na cura pelo semelhante, né? Então, eu vou ler aqui um texto que eu passo para os pacientes do que é um tratamento homeopático. Tratamento homeopático é o medicamento homeopático, ele age através da energia, que resulta da preparação ao qual se adiciona uma gota da tintura-mãe do medicamento. A tintura-mãe é o preparo do medicamento, sabe? Então, pega uma gotinha em um recipiente com álcool e dá 100 batidas. 100 batidas. E aí, coloca uma gota desse em outro frasco com 100% de álcool, e assim sucessivamente. Aí obtemos a centesimal hahnemanniana, que é a CH, C de centesimal, que nós batemos 100 vezes esse frasco. Daí tira uma gotinha, passa para o seguinte, mais 100 batidas, né? Então, com isso, fica apenas a energia do medicamento. Não existe química.
Então, quando passa a 10 a menos 23, que é o número de Avogadro, que é considerado que não existe mais substância. Então, aí experimentamos esses medicamentos na gente mesmo, nos seres humanos saudáveis, e vamos coletando os sintomas e conseguindo a matéria médica homeopática. Então, é experimentação no homem são. É experimentação no homem são porque o medicamento é energético, não é tóxico, diferente da medicina alopática, que é química, ele é experimentada em cobaias, em animais, né? Quando um paciente chega com essa história de vida, seus sintomas físico e emocional, e é compatível com aquele medicamento, nós prescrevemos. Isso é cura pelo semelhante. Então, na experimentação, vamos desenvolvendo o sintoma, ali transformou, é anotado, tanto físico, emocional, geral, como a matéria médica homeopática. Então, a gente estuda, através da matéria médica pura, o medicamento. E se um medicamento, vamos supor, um licopódio, ele dá sintomas, a pessoa apresenta uma insegurança muito grande, uma falta de confiança muito grande. E para encobrir essa falta de confiança, essa segurança, a pessoa se torna ditador autoritário, não deixa chegar perto dela para não descobrir o ponto fraco dela. Esse processo a gente chama de hipertrofia, tá certo? Na homeopatia a gente chama de psicose. Então, é a hipertrofia do ego, ele se hipertrofia para não deixar com que as pessoas vejam a sua deficiência, como todos nós temos. E, com o tempo, isso também vai batalhando, vendo que não consegue, e entra um processo de hipo. Hipo é de destruição, a menos, sabe? Tanto fisicamente como mentalmente. Então, ela pode se tornar energeticamente, achando que é melhor, sabe? E depois achando que é pior. Entra em hipervalorização e depois em hipovalorização. E a nível físico, quando a pessoa está em hiper, é formada massa, é aumento, formada massa, tumores. E quando a pessoa está a menos, ela entra na destruição, vem as cavernas, tuberculose, úlceras e assim por diante. No tratamento homeopático, nós individualizamos o paciente como um ser único, nos seus sentimentos, alegrias, dificuldades, coletando seus sintomas, como medos, inseguranças, mágoas, ressentimento, raiva, dificuldade de falar de si, ciúme, dificuldades afetivas, de raciocínio, dores, coriza, e etc. A partir dessa análise que engloba sintomas emocionais, físicos, sonhos, alimentação, a menstruação, o clima, horário de aparecimento, transpiração, etc., escolhendo um medicamento mais apropriado. Isso se chama individualização do ser humano. Como eu falei, nós individualizamos a pessoa para tratar da pessoa. Então, o que significa isso? Nós vamos aplicar aqui o tratamento da ansiedade. Na medicina tradicional, existem os ansiolíticos. Foram 10 pessoas tratadas e todas as 10 tomarão um ansiolítico. Na homeopatia, nós vamos ver que vai ter individualização, que tipo de ansiedade que a pessoa está. Nós vamos falar na frente sobre ansiedade. E a homeopatia é um tratamento e tem sequência, pois nosso objetivo não é tratar somente uma amigdalite ou pneumonia, e sim um ser humano como todos, sabendo que o que enferma é o desequilíbrio energético, emocional, mental, racional e físico. E, por isso, é importante a sequência do tratamento. A prescrição pode variar, pois tem uma homeopatia que trata os sintomas físicos e semelhante à medicina alopática, tá? Remédio para amigdalite, para pneumonia, e não considera a totalidade. E também o ser humano como único, prescrevemos o medicamento dentro dos sintomas emocionais e físicos. Aí é um processo assim, mais profundo, porque envolve o emocional também. Tá certo? Então, a gente, nesse breve introdução aí do que é homeopatia, isso é uma história bem rápida, estou falando para vocês, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que é esse processo. É por isso que a consulta homeopática, no meu consultório, é marcado de hora em hora, para a gente fazer essa análise toda. Tem médicos que usam menos tempo ou mais. Eu estou falando aqui do meu, tá? Do meu tratamento. Então, nós falamos para vocês, da última palestra nossa, a última live, sobre ansiedade, tá? Então, a gente vai ver para vocês, colocar para vocês,
O que seria o tratamento homeopático na ansiedade? Como eu falei, na ansiedade, na medicina tradicional, o tratamento são os medicamentos ansiolíticos, né? Então, pode se repetir em 10 pessoas, 10 medicamentos. Pode variar os medicamentos alopáticos também, sabe? A variação é pouca. E no tratamento homeopático, nós individualizamos a ansiedade. Primeiro, espero que vocês aí, sugiro que vocês assistam a live sobre ansiedade, porque a causa da ansiedade é aquela pessoa que vive muito, ou no passado, ou no futuro, ou nos dois, sabe? Praticamente nos dois. Então, o tratamento seria viver o presente, que é onde a gente está, onde se pode viver, porque o passado passou, o futuro não chegou. Então, a gente vai falar, individualizar alguns tipos de ansiedade. Primeiro, a gente tem aqui a ansiedade financeira, aquela pessoa que tem uma ansiedade muito grande por dificuldade financeira. O que quer dizer isso? É dificuldade todo mês. Será que vai dar conta de pagar isso? Será que vai faltar dinheiro? Sabe? Essa coisa do financeiro, o financeiro do material, né? O financeiro a gente está relacionado aqui com causas materiais, né? Porque a gente vai ver que tem ansiedade causa material e causa espiritual também. Então, essa coisa é relacionada à materialidade. Um dos medicamentos, através dessa individualização, pode ser calcária carbônica. Calcária carbônica tem como temática muito forte a dificuldade financeira. Não quer dizer que todos que têm vão receber calcária carbônica. Só estou citando um exemplo. É tudo feito dentro da tomada do caso certinho para ver qual que é melhor naquele momento. Calcária carbônica tem como o pano de fundo dela, a origem dela, uma dificuldade de autossustentação muito grande, sabe? E tem outros medicamentos que têm outros temas também que a gente descobre dentro do estudo da matéria médica pura, de homeopatia. Então, são mais dentro do material. Temos a pessoa que tem dificuldade também, que gera uma ansiedade muito grande, do ponto de vista sexual. Então, a pessoa tem uma dificuldade na parte sexual, do relacionamento sexual mesmo, a gente está falando muito aqui, principalmente do físico. Então, vem uma ansiedade. Será que vai acontecer isso? Será que eu vou dar conta? Como que eu vou, como vai ser minha performance sexual, sabe? Isso aí tem muito a ver com pessoas que têm uma dificuldade grande de trabalhar a sedução, sabe? Um medicamento bom para isso seria a laqueses, né? Porque o medicamento homeopático ele é extraído tanto do reino mineral, vegetal, animal, tá certo? O laqueses é um veneno de cobra. Só que não tem nada dentro da diluição, não existe nada de veneno, só a energia do veneno, tá certo? Seria um dos medicamentos, né? E tem vários, né? E a outra causa seria causa de problema de identidade, sabe? A pessoa não sabe quem direito que ela fica procurando uma identidade própria. E nisso gera muita ansiedade, que ela fica muito ligada no outro, porque o outro tentando imitar o outro, porque ela não se conhece ainda, não tem uma identidade própria do eu sou. Então, a pessoa fica muito no estar. Um dos medicamentos para isso, o licopódio, se tem uma falta de confiança muito grande. Existem também outros medicamentos, como o silício, que tem falta de confiança, mas é uma história diferente. Enquanto o licopódio ele se hipertrofia para mostrar que é o melhor, o paciente silício ele se hipertrofia para mostrar que não é o pior. Então, essas individualizações que vão fazer com que a prescrição seja efetuada. Outro tipo de ansiedade está relacionado à parte afetiva. Pessoa que tem uma dificuldade afetiva muito grande. Então, é uma insegurança muito grande no relacionamento, sabe? As pessoas se tornam muito ciumenta, entra numa ansiedade muito grande, o que fulano ou a fulana está fazendo numa hora dessa, aí demora para chegar em casa, é uma ansiedade enorme, um sofrimento muito grande. Então, um dos medicamentos que é bom para isso seria a pulsatila, sabe? Pulsatila, que tem um pano de fundo com uma dificuldade afetiva muito grande. Tem outro medicamento, o fósforo, que tem uma capacidade afetiva muito grande, enorme, que é todo mundo em volta dele, como se fosse o fósforo aceso.
a luz que os bichinhos ficam em volta, o paciente de fósforo, ele também quer todo mundo em volta. E tem N outros medicamentos. Depende da consulta bem elaborada pelo médico homeopata, tá? Temos aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de assimilar e expressar coisas, então dá uma ansiedade sobre o que vai falar, não tem uma fluência grande, sabe? Não tem essa fluência nesse desenvolvimento, e gera uma ansiedade muito grande. Um dos medicamentos bons para isso é o barita carbônica. A barita carbônica, ele tem, no estudo profundo dele, uma dificuldade muito grande de clareza mental. E tem um medorrino também, uma dificuldade grande, porque tem um embotamento muito grande. Então, gera uma ansiedade grande no aprendizado e na expressão. E tem medicamentos também que têm ansiedade por dificuldade de sintetizar as coisas. Então, ele se torna muito prolixo, fala demais, porque tem dificuldade na síntese, no que vai falar. Então, fala demais da conta, gera uma ansiedade também enorme, tá? E temos, por último, também aqui a ansiedade ligada à espiritualidade, sabe? Ligada à espiritualidade, assim, a pessoa, isso acontece muito entre religiosos. Eles se tornam o guia das ovelhas. Então, até ele conseguir ver que não consegue isso, porque cada um tem, o ser humano tem o livre-arbítrio. Então, não é ele que vai ser responsável pelo outro. A responsabilidade é de cada um. Então, isso gera uma ansiedade muito grande que ele não está conseguindo controlar ali o rebanho, porque o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Isso entre os animais, tem o rebanho. No bovino tem o boi que comanda, todo animal tem isso. E o ser humano, ele é dotado de livre-arbítrio, que os animais não têm. Então, não se consegue fazer isso. Tem um medicamento muito interessante, ele chama pango, porque é a pessoa que fica muito ligada ao espiritual. Ela é ligada ao espiritual, são teóricos, fazem os discursos bonitos demais, mas não tem a vivência da prática. Eles não têm a vivência da prática. Então, eles se tornam ansiosos pela salvação sua e pela salvação das pessoas, né? E também a ansiedade grande assim, de político que entra na política achando que pode fazer muita coisa, então ele entra e chega lá e vê que o esquema é diferente do que ele pensava. E como que é a coisa, né? Que depende de vários fatores. Então entra em ansiedade também, que não é do jeito que ele pensava, que depende de muitas outras coisas. Então essa ansiedade é muito comum hoje em dia, tá certo? Então, a gente vai fazer um agradecimento aqui à pessoa que me ajuda, o Marco Túlio, que está aqui do lado, que está sempre me assessorando, sabe? E agradecer a vocês pelo incentivo, que nós estamos aqui para partilhar. Quando eu falo aqui, eu aprendo muito. A última live eu falei de ansiedade, e minha ansiedade melhorou muito depois que eu passei a viver mais meu momento e não querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou bem tranquilo, bem light, bem leve. Então, isso me ajuda demais, vocês não têm ideia. Agradecer a todos vocês, tá certo? E que a gente está disponível também para qualquer conversa, qualquer coisa, tá? Eu sempre fico em dúvida se passa o telefone ou não, mas eu prefiro passar porque às vezes surge alguma dúvida, alguma coisa. Então, esse vídeo aqui, essa live vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, e quem eu tenho o WhatsApp, eu passo para as pessoas, para ir sendo divulgada, sabe? Sendo divulgada, porque a intenção nossa é ajudar como eu estou me ajudando. Um abraço a todos e até a próxima live, nós vamos falar da depressão.